Olá, meus queridos, graça e a paz de Cristo. Hoje, segunda-feira, 29 de setembro de 2025. Está acabando já o mês de setembro. Estamos aí já no penúltimo dia de setembro. Depois da manhã já é 1º de outubro, já começa já o terceiro, como diz, o antepenúltimo mês do ano de 2025. Estamos quase acabando já esse ano. E a nossa expectativa e oração é que a gente veja algo novo acontecendo no meio da igreja. Primeiramente conosco, com nós. Depois a gente poderia estender isso para outros lugares também. Mas tem que começar com nós primeiramente, Tudo começa quando a gente se posiciona diante do nosso Deus. Aí depois o resto é com nós, é com Ele, Bom, hoje vamos para o nosso tema. O tema de hoje olha o tema, qual é a sua paixão? Qual é a sua paixão hoje? O texto está no Salmo 119, versículo 1 até o versículo 24. Tá bom? Leia aí esse Salmo, capítulo 1 até o versículo 24. Vamos para a nossa história? É uma história muito boa, e eu fiquei impressionado. Quando me perguntaram qual é a paixão dos meus alunos de teologia, imediatamente listei questões de justiça social, a situação dos pobres, dos direitos das minorias e o fim da escravidão e do tráfico de sexo. Em seguida, me surpreendi. Mesmo sendo uma lista impressionante, faltava algo. A Bíblia nos ensina a buscar justiça para os oprimidos, mas seu maior capítulo é um poema sobre si mesma. Consigo imaginar meus alunos, ou eu mesmo, tão apaixonado pela palavra de Deus quando o autor do Salmo 119 diz: as tuas leis são o meu prazer. E nos alegramos mais em seguida teus mandamentos do que em ser mais rico. Desejamos incessantemente conhecer a sua vontade. As leis de Deus talvez não toquem o nosso coração como os olhos tristes e cansados dos oprimidos, mas não devemos esquecer que a razão principal de nos importarmos é porque Deus se importa. E a sua palavra nos instrui a lutar por eles. Tratem os outros com justiça. Socorram os que são explorados, clama Isaías. Defendam os direitos dos órfãos e protejam as viúvas. Tiago concorda, dizendo, no capítulo 1, versículo 27, dizendo: a religião pura e verdadeira é esta, ajudar os órfãos e as viúvas nas suas aflições. Há uma maneira de saber se a preocupação com a justiça social substitui nossa paixão pela palavra de Deus. Quando lemos algo nas Escrituras que parece se opor aos direitos dos outros, banimos a passagem ou submetemos a ela como o melhor de Deus para eles. Por exemplo, acreditamos que quando Deus declara que a prática do homossexual é uma prática do pecado, ou buscamos uma justificativa para aceitar tal conduta. A melhor forma de amar as pessoas é amar a palavra de Deus. Faça das Escrituras a sua paixão principal e pratique o que ela ensina. E você ajudará muitas pessoas. Qual é a sua paixão? Quando nós nos apaixonamos pela leitura da palavra, como era Davi, como eram outros homens mais, vimos eles agirem de uma forma completamente para ajudar a outras pessoas. Nosso trabalho aqui como igreja, de tudo, é entender isso, Entender nosso ofício como igreja. Antes de tudo, nós precisamos nos entender primeiramente. Será que nós somos apaixonados pela palavra de Deus mesmo? Ou somos apenas os leitores aleatórios que lê a Bíblia de uma forma tão displicente ou casualmente, não tem aquela coisa de buscar a direção da palavra de Deus? Porque quando nós lemos a Bíblia, nós estamos numa parte de diálogo, E nós estamos lendo a palavra
e recebendo a palavra de Deus e respondendo a Deus por intermédio daquilo que nós lemos. Aí que vem as questões, né? Será que a interpretação também ela é nossa ou nós entendemos que a própria Bíblia está nos interpretando? Porque existem várias questões sobre isso, né? Que infelizmente tem pessoas que tendem a querer interpretar ou achar que é aquilo que a Bíblia diz, então eu acho assim, eu vejo assim, né? E às vezes quando nós discutimos, e assim, como eu já vejo com outras pessoas, a pessoa já fala assim, a Bíblia fala assim, assim, assado. Aí a pessoa, mas cada um tem seu pensamento. Não, eu não tenho pensamento, vamos ler. É só você ler a Bíblia. Você lê a Bíblia e você vai encontrar exatamente o que eu estou dizendo aqui, né? Não é que eu entendo, não é a minha interpretação, é a minha lógica. Eu sempre falo, eu repito aqui, vou sempre falar, uma forma de nós entendermos a nossa caminhada cristã, é lermos, estudarmos de uma forma bem objetiva e profunda o chamado Sermão da Montanha, que é o capítulo 5, 6 e 7 de Mateus. Né? Ali nós encontramos exatamente a nossa base, o que é verdadeiramente nós sermos cristãos, como é que vamos andar como Cristo andou. Ele ensina tudo isso. Ele ali mostra o caminho, como devemos fazer, tanto na parte de adorar a Deus, de viver com Deus, como a nossa vida pessoal e também na vida relacional, né? Seja ele qual for o tipo de relação, e a maior relação é entre nós, irmãos. E aí vemos, mas para isso acontecer eu preciso ter essa paixão. O que é a paixão? A paixão é um desejo ardente por algo a qual me impressiona. Porque se a palavra de Deus não pressiona você, ou não pressiona a gente, então tem alguma coisa errada com a gente. A pergunta é, quando nós lemos a Bíblia, o que nós sentimos? Né? Tem aquela coisa, quando nós somos apaixonados, né? Apaixonados, o que tem aquela dorzinha aqui nas espinhas, né? Coisa assim, nas espinhas. A gente sente a vontade novamente de ver novamente aquela pessoa no dia seguinte, né? E aquele desejo, né? Eu quero ver, porque está, né, nos impressionando. A mesma coisa, é a paixão pela palavra. Você sente isso pela palavra de Deus? Ou quando você ouve uma pregação, você não se importa com ela? Quando você lê a palavra, quando você vê, né? Ou será que quando você olha para a Bíblia, você não sente vontade de lê-la? Eu sou tão apaixonado pela Escritura que eu leio a palavra. Estamos agora com o desafio com minha companheada de lermos o Salmo até o final do ano. Estamos aí já, prosseguindo. Todos os dias lemos o Salmo. Eu quero ver quando chegar o Salmo 119, né? A gente vai ter que fazer dividir em 10 vezes ali, né? No dia, para podermos ler o Salmo 119, mas faz parte. Então, o desejo de ler. Cada vez que a gente vai lendo cada salmo, a gente vai vendo o desejo desses homens que tinham de Deus, porque o desejo de Deus é exatamente se envolver na palavra dele. Quando nós não nos envolvemos na palavra dele, é sinal que alguma coisa está errada com a gente mesmo. E por isso a gente precisa ver isso com calma. E faz com que a gente, na verdade, ao se envolver com a Escritura, a gente vai sentir a empatia, a compaixão por outras pessoas que também estão vivendo de uma forma completamente errada, né? E amar o próximo não é na hora do confronto, qualquer coisa, ou na hora de ver alguém fora do caminho de Deus, você dizer assim, bem feito, não. Ao contrário, quando você ama a palavra, essas pessoas serão o seu motivo de oração, porque você sabe que pode acontecer com elas se elas não se envolverem com a Escritura Sagrada, se elas não se envolverem com o nosso Deus. Quem sabe disso? Às vezes, né, eu fico pensando assim, sabe? Eu fico olhando assim, meu Deus do céu. Não deixe que as pessoas vão embora agora, morram agora, porque se elas morrerem agora, determinadas pessoas a gente fala, né? Elas vão para o inferno. Eu não quero isso. A gente ora para que Deus mobilize os seus corações, as suas vidas. E assim é a paixão que a gente sente pela palavra de Deus. Porque a gente sabe que o que ela pode fazer para nossas vidas, como ela fez na minha, como também acredito que fez também na sua, a transformação, a mudança. Não é conforme eu penso, não é como você pensa, é como Deus quer que nós pensamos segundo a sua Escritura Sagrada, né? Lá no capítulo 2, verso 13, Paulo diz lá aos Filipenses, né? Deus
faz todo o seu querer como o seu efetuar segundo a sua vontade. É a vontade dele que tem que prevalecer nas nossas vidas. Essa sempre tem que ser o nosso desafio. Conhecer mais e mais a vontade de Deus. Como diz lá em Oséias, né? Conheçamos e prossigamos conhecer ao Senhor. E o Salmo 19, na verdade, é um salmo belíssimo, né? Um salmo que fala justamente sobre o amor pela Escritura Sagrada. Aconselho você, ler esse salmo, são 150 versículos, né? É bastante versículos, mas é uma forma de você ler, você aprender. E ali o escritor, ele detalha muitas coisas referentes e mostra a sua paixão pela Escritura e nos ensina como nos apaixonar também por ela. Vamos lá, vamos para o nosso examine. Não, mas antes do examine, aqui no versículo 14, né? Está até aqui no texto que nós lemos aqui, ó. Fico mais alegre em seguir os teus mandamentos do que em ser muito rico. Estudo as tuas leis e examino os teus ensinamentos. As tuas leis são o meu prazer. Não esqueço a tua palavra. Ah, que lindo. Vamos lá, no examino diz o seguinte. Leia o Evangelho de Mateus, capítulo 13, verso 1 a 23, para aprender a importância de conhecer a palavra de Deus e praticar o que ela diz. E fala sobre a lei da semeadura, né? A lei da semeadura não, perdão, sobre o semeador. É bom ler sempre essa passagem, entender ela, como que Deus está nos ensinando ali, que ela pode ser aplicada na nossa vida, no dia a dia. Lê lá, tá? É Mateus capítulo 13, verso 1 ao 23. Considere, para nós terminarmos nossa conversa aqui hoje, se pedirem aos seus amigos para identificarem as suas paixões, o que eles dirão? O que você pode fazer para começar a amar mais a palavra de Deus? Boa pergunta, né? Se perguntar aos seus amigos o que vai identificar qual seja a sua paixão. A paixão é identificada de acordo com aquilo que eu desejo, o nosso desejo, né? Será que é isso mesmo, a palavra de Deus? Será que eu desejo mesmo aprender mais a palavra de Deus? Boa pergunta, né? E como é que eu vou fazer para começar a amar mais a palavra? Amar é priorizar em todos os sentidos a palavra de Deus. É dormir lendo, é acordar lendo, é atardecer lendo, e em todo sentido procurar entender no seu dia a dia. Não, mas não é ler para pregar, é ler para viver, para entender, é conversar com Deus diariamente pela sua palavra. Isso que é ler, tá bom? Deus abençoe, que tenhamos uma segunda-feira aí extremamente abençoada e com certeza Deus tem algo muito profundo para falar conosco mais e mais ainda. Estamos aí quase finalizando aí nosso trabalho. Agora hoje estamos na nossa, faltando tirando hoje, faltam 93 dias, né? Eu falei 95 antes, mas tirando o dia de ontem foi 94, hoje seria faltam 94, agora faltam 93 dias para nós terminarmos o nosso trabalho. Estou contando todos os dias aqui, a gente sentir que o tempo está passando, né? Deus abençoe, até amanhã, com mais uma mensagem de 365 dias andando com Deus.